2%. E sobre isso, eu recebo agora, direto dos Estados Unidos, recebo Daniel Toledo, advogado, especialista em direito internacional. Muito boa noite, Daniel, e muito obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Daniel... Muito obrigado a vocês, é um prazer imenso. Muito bem, obrigado. Na sua avaliação, Kamala de fato venceu o debate? Por quê? Bom, primeiro nós precisamos entender aí qual era já a previsão para esse debate. Kamala Harris, que vem de uma carreira jurídica, Kamala Harris que é advogada, foi prosecutor, foi promotora de justiça na Califórnia por muitos anos, teve uma atuação muito grande, principalmente, pasmem, contra os coiotes, contra a imigração ilegal, contra o narcotráfico que muitas vezes ali naquela fronteira acaba utilizando-se dos imigrantes ilegais para fazer transportes de substâncias ilícitas. Então, ela já tem essa experiência com o Tribunal do Júri, ela já tem essa experiência com trial aqui nos Estados Unidos, então ela já tem aí um cenário mais favorável para essa questão de oratória do que o Donald Trump. Por outro lado, ela já estava preparada, inclusive anteontem, Mike Pence, para quem não sabe, era vice do Trump, ele deu uma entrevista dizendo, olha, se eu pudesse dar um conselho para Donald Trump, e eles hoje estão em conflito, mas ele na entrevista disse, se eu pudesse dar um conselho para o Donald Trump, eu diria para ele tomar cuidado, porque Kamala Harris é muito bem preparada para fazer esse tipo de debate. Então, já no começo, as pessoas imaginavam que isso fosse acontecer. Donald Trump chegou muito seguro de si, como ele sempre costuma chegar nas reuniões, entrevistas e tudo mais, e ele foi direto ao púlpito dele. Isso ele tinha feito já no debate que ele teve com a Hillary Clinton há alguns anos atrás. E aquilo ficou uma situação extremamente ruim na época para a Hillary, porque ficou parecendo que o Donald Trump estava se sentindo acima dela e estava a ignorando, e aquilo desconcertou a Hillary durante o debate. Mas, obviamente, Kamala Harris já imaginava que ele fosse fazer isso, e ela foi até o púlpito dele, cumprimentá-lo, apertando a mão dele e olhando nos olhos dele. Eu acho que nesse momento Donald Trump recuou. Eu acho que nesse momento foi onde ele se perdeu. A partir dali ele não olhou mais nos olhos da Kamala Harris, ele falava o tempo inteiro olhando para frente, ela do lado, usando aí as técnicas jurídicas dela, de fazer expressões de negação, de aprovação, de muitas vezes até ironia. Isso foi fazendo com que ele fosse perdendo ali muito da estrutura emocional dele. Então eu acredito que sim, Kamala Harris dominou o debate do começo ao fim. E você mencionou, Daniel, na sua fala, a experiência, né, de Kamala Harris com a questão de imigração. E durante esse debate, Donald Trump fez afirmações sobre imigração, afirmações mentirosas, né? Ele chegou a dizer que imigrantes estavam roubando e comendo pets de moradores de uma cidade do Ohio. Foi isso? Foi exatamente isso. Inclusive, hoje de manhã ele deu uma entrevista dizendo que ele não aceitava ter sido corrigido pelo repórter, pelo jornalista que estava ali fazendo a intermediação, e sugeriu que, inclusive, fosse cassada a licença da ABC News para poder, em razão disso, porque ele se sentiu constrangido. Mas foi exatamente, ele disse que sim, isso ele já tinha falado, isso veio de origem de uma história que foi contada pelo Vance, que é o vice dele, falando ali, o Vance exagerou, o Donald Trump pegou aquilo ali, só que ele não contava que, obviamente, os jornalistas teriam feito o trabalho deles de checar aquilo e viram que era mentira, e ele foi desmentido ao vivo. E Daniel, você diria que neste momento Kamala Harris é favorita para vencer as eleições nos Estados Unidos? As eleições nos Estados Unidos, ela funciona um pouco diferente, né? Muita gente olha aí só a questão do voto popular. E sim, se a gente for olhar pela questão de voto popular, hoje Kamala Harris tem mais do que existia a diferença entre o Biden e o Trump nessa mesma época do ano antes das eleições. Então, hoje ela já está na frente nos votos populares, mas aqui nós temos a questão dos delegados, né? Então, você não adianta você só vencer nos votos populares, você precisa vencer no voto popular daquele estado, onde você vai ter todos os votos dos delegados atrelados àquele estado. Então, isso é que hoje nós temos aí algumas diferenças. Ainda assim, hoje, Kamala Harris tem 2 desses battleground states, que são os estados que geralmente ficam ali, são os fiéis da balança.
Hoje ela tem predominância em 2 desses estados, onde ela está razoavelmente tranquila. Mas nos outros existe aí uma disputa muito acirrada, onde um está 1 ponto na frente, o outro está 1 ponto na frente, o outro está 2 pontos na frente, e muitas pessoas enxergam isso como a margem de erro das pesquisas. Então, isso pode sim ser um ponto de incógnita, mas eu acredito que sim, nós vamos ver Kamala Harris se elegendo e Donald Trump mais uma vez. Nós esperamos que ele vai criar problema. Isso bem lembrado, né? Que na democracia americana, quem vence não é necessariamente quem tem mais votos da população, né? Quem tem mais delegados. Então, uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, Daniel. Prazer conversar com você. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Excelente noite para vocês. Obrigado. Obrigado. E junto às disputas municipais,